Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Quanto é? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quanto é? Quanto é? O programa que vai fazer você conhecer o valor das indenizações no Poder Judiciário Brasileiro. Todos os casos aqui trazidos por mim são casos verídicos e isto não é um programa de humor. Imagina comigo a seguinte situação. Você ajuiza uma ação trabalhista contra uma empresa onde você trabalhou ou onde você ainda trabalha. Na audiência de instrução, que é o momento onde se coleta a prova testemunhal, você se depara com um médico que te atendeu. Um dos pedidos é relacionado, inclusive, a acidente de trabalho e a sua situação de saúde propriamente. E durante a audiência, você lá sentadinho do lado do seu advogado, você começa a ouvir o médico que te atendeu e que foi levado pela empresa à audiência a contar detalhes acerca do seu caso. E você se sente constrangido porque são repassadas informações ao juiz acerca do seu corpo, acerca de algumas informações que você só contou ao médico e só mostrou a ele em razão da confiança estabelecida ou que se deve estabelecer entre médico e paciente. Após a audiência, não satisfeito com tudo o que aconteceu, você ajuiza uma ação contra o médico, pretendendo obter uma indenização em razão da quebra da confiança, da quebra daquilo que se chama de sigilo profissional. E o tribunal, por sua vez, entende que você tem razão. E aqui nós chegamos ao ponto alto do nosso programa Quanto é? Quanto é? Porque eu quero saber de você qual é o valor da indenização nesse tipo de caso. Opção A, R$7.000. Opção B, R$20.000. Opção C, R$5.000. Opção D, R$10.000. Você já sabe como funciona, você vai ter um tempo para pensar e eu vou falar a respeito desse caso bastante interessante, me chamou a atenção e é oriundo aqui de Santa Catarina. Inicialmente, houve uma questão processual, porque o juiz de primeiro grau entendeu pela ocorrência da prescrição. E aí você me pergunta, o que é prescrição, doutor Ian? De uma maneira muito simples, é a impossibilidade de você requerer qualquer coisa dentro de um processo. Não significa que você não tenha o direito em si. Você pode até ter. Você só não pode pleitear qualquer coisa em relação a esse direito dentro de um processo, porque o tempo já passou. Você não pode esperar a vida inteira para poder buscar o judiciário. A depender das demandas, você tem um prazo específico. E o juiz de primeiro grau entendeu que a partir do dano e a partir da ciência acerca da autoria daquele dano, a pessoa que se sentiu ofendida teria 3 anos para poder buscar o Poder Judiciário. O entendimento do juiz seguiu o previsto no artigo 206, parágrafo 3º da Lei 10.406, que é o Código Civil, que entende pela prescrição trienal nesse caso. Então, considerando que prevê o artigo 487, inciso 2 da Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil, ele arquivou o processo sem julgamento do mérito. Ele nem analisou se havia responsabilidade, se não havia responsabilidade, nada disso. Simplesmente entendeu que já havia passado o prazo necessário para que aquela pessoa buscasse uma indenização junto ao Poder Judiciário. Não satisfeito, a pessoa recorreu até o tribunal, até o 2º grau, fazendo uso daquilo que se chama de princípio do duplo grau de jurisdição. E o tribunal entendeu de forma diferente.
porque se tratando de uma relação médico-paciente, o tribunal entendeu que se aplicaria, no caso, a lei consumerista, a Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. E essa lei, lá no artigo 27, prevê o prazo não trienal, mas quinquenal, 5 anos, a partir do momento em que a vítima, em que a pessoa ofendida, no caso, né, seria o termo correto, ela sabe acerca do dano, tem conhecimento acerca do dano e conhecimento acerca da autoria. A partir dali, você tem 5 anos para poder buscar o Poder Judiciário. Então, o tribunal passou a fazer análise das provas que foram coletadas em audiência, já que a partir do entendimento de que a prescrição era quinquenal, você teria que ter um entendimento diverso, não pelo arquivamento, se é análise do mérito, mas sim pela análise do mérito como um todo, para ver se havia ou não responsabilidade do médico que foi até a audiência e começou a passar informações referentes ao paciente. E aqui, passada essa fase processual, tem um outro detalhe. O camarada que iniciou a ação indenizatória, ele acabou falecendo. Infelizmente, ele faleceu no meio do processo e ele foi substituído processualmente pela esposa dele. Então, a esposa do de cujos, ela se subrogou no direito daquele rapaz que faleceu e continuou no processo para o fim de obter indenização. Então, essa é uma possibilidade que a lei ela te dá. O fato de você morrer não impede a continuidade do processo pelos seus sucessores. E é importante, para a gente começar a entrar já na parte do mérito e na análise legal a respeito do mérito, que nós temos, pela própria Constituição Federal, aquilo que se chama de direitos da personalidade. E eu já falei sobre isso lá no programa relacionado ao caso da Isabela Nardoni. Você pode procurar aqui o programa Quanto é. Tá lá a mãe dela e a Isabela Nardoni na capa do vídeo, e ali eu falei a respeito dos direitos, inclusive das pessoas que já não estão mais aqui entre nós. São chamados direitos da personalidade. E quando esses direitos eles são atingidos, direito ao nome, direito à voz, direito à imagem, você passa a ter direito também a uma indenização. É o que prevê o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, a partir do momento em que eu me senti violentado em relação à minha imagem, à minha honra, eu passo a ter direito também a pleitear por uma indenização dentro do prazo que a lei determina. E nesse caso específico, o juiz, e aqui você já está vendo a decisão, o tribunal, o desembargador no caso, ele entendeu o seguinte: eu separei esse pequeno trecho para que você possa compreender qual foi a visão do julgador, que não só retirou do túmulo essa ação, né, e foi colocada no túmulo pelo juiz de primeiro grau, como também acabou dando provimento ao recurso daquele que era autor, depois se tornou apelante, né? Olha só o que disse, quais foram as palavras do desembargador. Da análise das provas apresentadas nos autos, tem-se que o recorrido violou o sigilo profissional, o recorrido no caso médico, ao abordar em seu depoimento todo o histórico médico do paciente, inclusive em relação às circunstâncias que levaram à amputação de parte de um dos membros inferiores, sem que tivesse a respectiva autorização. Volta para mim. E aí, você pode se perguntar, bom, mas se ele foi chamado a ser testemunha, ele não tinha o dever de falar a verdade? Ele não tinha o dever de atender às expectativas que o levaram até a condição de testemunha? Talvez você, inclusive, já foi testemunha em algum processo e tenha se sentido na obrigação de falar a verdade.
E é inclusive o compromisso que se faz antes mesmo de começar a falar. A testemunha, ela tem a obrigação de dizer a verdade, as partes não. Claro, existe toda a questão da lealdade processual. Se você alterar a verdade fática propositalmente, você pode ser condenado por litigância de má-fé. Mas a testemunha, ela tem que falar a verdade sob pena de incorrer naquilo que se chama de crime de falso testemunho, o chamado perjúrio, que você às vezes vê nas séries e filmes americanos. Só que tem um detalhe. Aqui, a testemunha, ela simplesmente poderia suscitar uma prerrogativa que ela tinha enquanto médico de negar-se a falar qualquer coisa que pudesse infringir o sigilo profissional. A lei resguarda o profissional que tem o dever de manter o sigilo. E é o caso do médico, é o caso do advogado. Eu não posso ser chamado a um procedimento, seja judicial ou administrativo, e começar a falar as coisas que eu sei que os meus clientes me passam porque confiam em mim. Porque eu sou incumbido de tentar ajudá-los em determinadas tarefas, em determinadas demandas. Justamente porque eu estou protegido pelo sigilo profissional. E tanto a lei penal, por meio da lei 3.089, que é o Código de Processo Penal, quanto a lei civil, né, lei 3.105, já citada, Código de Processo Civil, ambas as leis protegem esse direito da testemunha que surge numa sala de audiências e tem sobre si esse dever profissional. Então, primeiro, na lei 3.089, Código de Processo Penal, nós temos o artigo 207. E o artigo 207 prevê o seguinte: são proibidas, olha só, proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devem guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. Ou seja, se eu sou o paciente, eu autorizo, vamos supor que tenha sido o próprio paciente o responsável por levar o médico à audiência. Eu estou levando o meu médico para poder falar sobre a minha condição. Há ali uma autorização, no mínimo tácita, ainda que não exista documentos. Então, se houver essa autorização, ok. Mas se não houver, o profissional, ele é obrigado a não falar a respeito dos temas. Agora, lá no Código de Processo Civil, Lei 13.105, artigo 448, a testemunha não é obrigada a depor de fatos, inciso 2, a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. Então você tem na lei ordinária dispositivos que protegem o profissional, de modo que ele pode chegar na audiência e falar: eu estou. Ele até vai para a audiência, ele não se nega a ir para a audiência, senão ele vai arrumar outro problema para ele, vai ter que pagar multa, vai ter que ter uma condição coercitiva, enfim. Mas ele vai até a audiência e diz: olha, eu não vou ficar em silêncio, eu não vou falar em razão do sigilo profissional. Acabou. O juiz não pode fazer absolutamente nada, seja ele quem for, juiz, juíza. E o próprio regramento atinente aos médicos protege o profissional nessa relação com o Poder Judiciário. Porque o Código de Ética Médica, lá no artigo 35, dispõe que o médico não revelará como testemunha fatos de que tenha conhecimento no exercício de sua profissão, mas intimado a depor, é obrigado a comparecer perante a autoridade para declarar-lhe que está preso à guarda do segredo profissional. Ou seja, ele vai. Me chamou? Eu vou. Me chama que eu vou. Mas eu não vou falar nada. E acabou. Não tem responsabilidade. Mas não foi essa conduta adotada pelo profissional. Talvez por desconhecimento, o que é normal, é lamentável, mas que não causa uma exceção à responsabilidade.
Ele deveria ter conhecimento acerca desses fatos ou buscar um profissional da advocacia antes de ir à audiência para que pudesse ter aí as informações que pudessem protegê-lo. Inclusive, não houve apenas o procedimento judicial. O ofendido ele buscou inclusive o Conselho Regional de Medicina por meio de uma sindicância, já falei sobre isso em algum programa Quanto é. A pessoa pode buscar por meio de uma sindicância denunciar determinada prática médica, e o Conselho Regional de Medicina, por meio de seus conselheiros, inicialmente um que vai fazer o relatório, depois vai levar a outros 2 conselheiros, vão definir se é necessário ou não abrir um procedimento ético profissional em relação ao médico, depois de apurada a conduta. E, inclusive, no caso específico, também no âmbito administrativo, houve o entendimento de que o médico falhou em relação ao sigilo profissional. Então, gente, nesse caso específico, por tudo isso que eu falei, houve condenação do médico e o valor da indenização foi de, fala aí minha voz, R$5.000. Exatamente, R$5.000. R$5.000. Então você que chutou, né, pela opção C, você acertou. R$5.000. Como você já sabe, já falei também em vários outros programas Quanto é. Quero agradecer a vocês, inclusive, que têm assistido, que têm comentado. Envia para outras pessoas, por favor, porque isso é muito legal. Faz com que mais pessoas tenham conhecimento jurídico de forma simplificada. Você já sabe, né? O tribunal entendeu, de acordo com o poder econômico das partes. A indenização não tem por objetivo empobrecer nem enriquecer ninguém, mas reparar minimamente o dano. Então, nesse caso, foi paga a quantia de R$5.000. E quem recebeu, infelizmente, nem foi o rapaz que se sentiu ofendido, porque ele acabou falecendo no meio do processo. Quem recebeu aí foi a sucessora dele, a esposa. Bom, quero agradecer a você que ficou comigo em mais um programa Quanto é. Para você que não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado. Conte sempre comigo. Vejo vocês no próximo programa.